3, 2, 1, go! Meu nome é Adriano Teles. Zequinha. E nesse vídeo a gente vai falar dicas para o CrossFit Open 21.2. Que é o reprise do 17.1, não é isso? Yes! E o que é o WOD, Zequinha? O odd é o seguinte, são 10 dumbbell snatches, 15 box jump, burpee box jump over. Aí depois 20 dumbbell snatches, 15 burpee box jump over, 30, 15, 40, 15, 50, 15, fechou. E são 20 minutos de time cap para fazer esse WOD aí inteiro. Ou seja, burpee é sempre 15 fixo, e o snatch começa com 10 e vai aumentando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. É isso, a gente vai falar aqui do padrão RX. Se você depois quiser ver o scale, você pode consultar lá no site games.crossfit.com. Então, para as meninas, a carga do dumbbell snatch 35 libras, para os homens 50 libras. Padrão de movimento mudou em relação ao 17.1. Qual a diferença? 17.1 antes você tinha que trocar de mão, você só podia trocar de mão com o dumbbell na altura do olho. Agora, depois que você finaliza a repetição, você pode trocar em qualquer lugar acima da cabeça, na altura do olho, no chão. Está mais inclusivo agora, né? Não inclusivo, Mais livre, assim. Mais livre, exatamente. Então esse aí é o WOD. A gente acabou de fazer. Fez em quanto tempo aí, Zequinha? Terminei o WOD em 14:48. E eu terminei em 16:02. Em 2017 eu fiz e eu não terminei. Faltaram uns 15 burpees, então deu uma melhorada considerável aí. 2017 foi a primeira vez que eu tinha feito dumbbell snatch na vida. Foi no dia do WOD. E aí, para fazer esse WOD, eu montei uma estratégia que foi mais ou menos o seguinte. Eu considerei, né, eu vi a galera fazendo lá ao vivo, Samuel Quant, a média deles de dumbbell snatch, fiz uns testes, né, e eu vi que eu demoraria em torno de 3 segundos para fazer cada dumbbell snatch. E o burpee, num ritmo de boa, 6 segundos, cansado, 7, 8 segundos. Então eu fiz as contas e tracei umas parciais. E aí eu escrevi essas parciais num quadro, agora está meio apagado porque eu botei na mochila para trazer aqui para casa. Mas eu escrevi essas parciais e deixei no chão do lado do box jump para eu saber se eu estava num ritmo à frente ou atrás, né? Usando essa conta de 3 segundos para o snatch e 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos e no último eu botei que eu ia demorar 8 segundos por repetição do burpee. Dava mais ou menos essas parciais aqui. E aí, para minha sorte, eu consegui fazer todas as parciais abaixo e no último round de burpee deu para dar o gás. Então vamos falar aí, isso aí foi o resultado, como é que a gente conseguiu esse tipo de resultado, né? O que você pode esperar aí? Então, primeira coisa, falar só dos equipamentos. Cara, esse é um WOD que dá para você fazer com um tênis que você sinta confortável aí para fazer burpee, para pular, né? Eu fiz com um tênis nano padrão da Reebok, porque eu me sinto mais confortável, já estou acostumado, mas não precisa de muita coisa não, o tênis que você estiver confortável aí. Segunda coisa que eu fiz, eu suo muito, então eu fui de munhequeira para o meu suor da mão não ficar escorrendo no dumbbell snatch. E a outra coisa, eu tenho até cicatriz aqui nos dois dedões do dumbbell snatch, então deu uma enfaixadinha aqui com esparadrapo para não abrir a mão e deu bom. Então, não sei se você já experimentou isso antes, mas a tendência é essa. E aí, dica também, ao invés de você pegar o dumbbell assim, eu peguei ele assim. Então, o dedão fica aqui, ó, roçando aqui, por isso que às vezes ele abre. Então, saindo lá do chão aqui, na hora que a gente dá essa subidinha aqui, bum, ele dá essa roçada, por isso que deu essa encapada aí no dedão, vale a pena. Massa. Então, de equipamento foi isso, né? Foi isso, eu resolvi fazer o WOD com um tênis de corrida, porque eu já tinha feito alguns treinos parecidos, inclusive lá na Camon teve um WOD bem parecido, e eu senti muito meu pé, então eu queria um tênis bem macio, porque foi foda, o pé foi uma das coisas que eu mais senti no treino. Eu senti o pé no final, depois que acabou a minha sola do pé doendo muito, meu dedão ainda tá doendo do 21.1, das quedas do wall walk. E aí eu não sabia nem se ia aguentar, mas na hora do calor não senti nada. Mas agora tá doendo. Tô sentindo ele aqui. Então beleza. Dicas pro snatch. O que você achou, Zequinha, do snatch? Como é que você fez? Cara, então, eu fiz o snatch num pace
bom, não quis acelerar muito no snatch, até porque se eu acelerasse muito no snatch, eu ia perder muito tempo no burpee, que é um movimento um pouco mais longo do que o snatch. Então, eu resolvi fazer o snatch num flow, e eu também Eu vi que você aquecendo, você tava fazendo power, né? Sim. Você fez sempre power? Fiz sempre power, não quis fazer muscle snatch por causa da explosão do quadril. Porque o burpee, eu teria que pular a caixa. E tava um pouco difícil de pular a caixa depois de fazer, por exemplo, 30 dumbbell snatches. E se eu fizesse tudo no muscle, eu ia gastar muito mais essa potência de perna e o pull ia ficar um pouco mais difícil. Então eu resolvi fazer ele no power, recebendo bem o dumbbell. Só que, se for fazer no power, tem que lembrar de marcar o movimento. Tem que receber no power e depois esticar. Esticar, exatamente. E só abaixar a mão ou trocar depois que finalizar estendido. Porque se você abaixar com o joelho flexionado, no rep. Se você pegar com a outra mão com o joelho flexionado, no rep. Outro motivo também de eu ter feito o power é que esse WOD, como são um volume muito alto de dumbbell snatch, são 150 no 150 no total, eu não queria fadigar muito a minha lombar. E para eu usar menos a lombar, eu tive que fazer aqui o dumbbell e receber. Porque se eu estivesse fazendo só aqui, eu ia usar muito a minha lombar, e aí eu achei uma estratégia melhor eu entrar agachar bem mais. E agachar, exatamente. Eu senti que alguns eu fiz agachando, outros, para ganhar tempo, eu fiz tudo no muscle. Então o que é o muscle? Na hora que eu estendo a perna, eu já recebo ele aqui sem flexionar o joelho de novo. Então eu acho que eu fiz todos no muscle, e alguns eu fiz agachando um pouco, outros eu fiz sem flexionar muito o joelho, né? Aí eu senti à medida que eu via que eu estava indo bem ou não no burpee, porque é exatamente isso que ele falou. Se a gente usa muita potência da perna no dumbbell snatch, pode comprometer o burpee. Então você tem que dosar, você vai sentindo, sabe que você tem essas duas opções aí, três, né? Pode fazer muscle com quadril alto, muscle com agachando mais, ou você pode fazer power, que aí você agacha nos dois movimentos e recebe um pouquinho mais baixo, depois estica. Então testa isso antes do WOD para você ver como você se sente confortável, e no meio do WOD, se você sentir que tá faltando, a perna tá muito cansada, mas a lombar tá inteira, dá para você fazer com o quadril mais alto. Se você sentir que a perna tá cansando e a lombar tá cansando, aliás, se você sentir que a lombar tá cansando, vale a pena se agachar mais para poupar a lombar. Isso, vai dando essa compensada. Outra dica aqui que eu queria dar é na troca. Eu acho que como é um WOD muito longo, se você ficar pensando muito, gastando muita cabeça, eu acho que te fadiga ainda mais, você fica um pouco desesperado. Então, pra mim, a troca no ar é uma troca que já tá no flow, assim, eu já tenho essa pegada de trocar no ar. Então, todas as repetições, quando eu travava aqui, eu já soltava o dumbbell, pegava com a outra mão, batia no chão e subia de novo. Mas você pode trocar ele lá embaixo. Você faz a repetição, bota no chão e troca de braço. Pra mim não é mais eficiente, e foi o que eu falei. Se você não consegue trocar no ar, você tem que ficar pensando muito para trocar no ar, olhando muito pro dumbbell, aí eu acho que vale a pena você trocar no chão. Ensaia com uma carga mais leve antes, vê como é que você se sente. E eu tava trocando, como eu já estava acostumado com o padrão do 17.1, de trocar na altura do olho, eu mantive. Então mesmo ele podendo trocar em cima, eu resolvi manter, porque eu já estou mais acostumado. Então eu chegava aqui na altura do olho, eu trocava, bum. E a carga tem que estar relativamente confortável. Se estiver muito pesado, aí realmente para você que for fazer o RX, de repente vale a pena você trocar no chão mesmo, para você ter mais controle, não correr o risco de correr algum acidente, alguma coisa desse tipo. Inclusive para mim no round de 30, tava na repetição 28, eu soltei o dumbbell e não consegui pegar, ele caiu no chão. E aí eu só afastei um pouco, peguei, fiz mais 2 repetições e continuei o treino. Tá, e aí quebras, né? Então vou falar como eu quebrei. De 10 eu fiz unbroken 10, o de 20 eu fiz 10, 10, o de 30 eu fiz 10, 10, 10, o de 40 eu fiz 8, 8, 8, 8, aí deu 32, né? Isso. Aí eu fiz... Como é que eu fiz? Mais 8, por aí. Completou 40. 8 depois 10. Eu fiz 8, 8, 8, 8 e a última eu fiz 10. O de 50 eu fiz 8, 8, 8, 8, 9, 9.
fiz 4 de 8 e 2 de 9, aí deu 50. Então eu quebrei bem. Por que eu fiz isso? Eu até conseguiria fazer, se precisasse, eu até conseguiria fazer, sei lá, 2 de 25 na última, mas eu preferi dar essa quebra para respirar, porque eu não queria morrer no burpee. Então no burpee do primeiro, do segundo, terceiro round, eu até consegui fazer num pace abaixo do que eu estava precisando, mas no quarto round de burpee eu já comecei a sentir o cansaço e eu vi que se eu acelerasse nesses 50 snatches aí, eu ia morrer no último burpee. Então eu preferi dar uma quebra maior, respirar. Eu vi que eu estava abaixo das minhas parciais. Falei, cara, então eu estou abaixo das minhas parciais, eu vou me permitir dar essa quebra. E aí, por causa dessa quebra, meu último round de burpee eu consegui explodir. Eu fiz muito rápido, eu não sei ainda exatamente quanto, mas foi muito mais rápido que o primeiro round. Eu consegui voar realmente. Depois eu vou até olhar, mas acredito que eu devo ter feito em 1 minuto e um baixo. Talvez cerca de 1 minuto eu tenha feito os 15 burpees. Foi muito bom. Inclusive, a estratégia dele pro final foi muito boa de ter quebrado. Eu tinha uma estratégia também de quebrar um pouco mais no final. Só que como eu fiz o WOD inteiro num flow muito bom, eu me senti muito inteiro nesse dumbbell snatch. E aí na minha última, né, que era pra eu fazer dessa forma, quebrar um pouco mais, eu acabei fazendo 15, 15, 20. E aí eu cheguei no burpee bem cansado e não consegui acelerar. Então eu acho que isso não valeu a pena pra mim, porque se eu tivesse feito a quebra eu teria perdido ali uns 15 segundos de transição, mas teria ganhado talvez uns 20 segundos ali na velocidade do burpee. Então eu errei nessa última estratégia. Então como é que foi a minha quebra? O primeiro round eu fiz 10 unbroken, o segundo round eu fiz 20 unbroken, o terceiro round eu fiz 20 e 10, somou 30, o quarto round eu fiz 15, 15, 10, e no último round era pra eu fazer 15, 15, 10, 10, mas eu acabei fazendo 15, 15, 20. E aí morri no último burpee, mas consegui fechar aí num tempo razoável, né? Queria ter feito um pouquinho melhor, mas foi bom. Eu me surpreendi com o meu tempo, porque eu vi que eu estava indo abaixo em cada parcial, e aí eu me senti mais confiante, porque o 21.1 eu fui bem ruim, né, no leaderboard mundial, né? Eu falei, puta, caraca, a pontuação que eu fiz nesse primeiro WOD foi quase toda a pontuação que eu fiz no Open passado, né? A pontuação é a soma de todos, é a soma de todas essas colocações. Falei, caraca, tô muito ruim, deu aquela balada, mas aí o mindset, a Fia até falou, né? Só executa, faz o que você tem que fazer. Então eu concentrei, o que eu tenho que fazer? Olhei minhas parciais, manter o ritmo e no final dar o máximo. Então eu tava bem cansado, fiz os primeiros 5 burpees num ritmo rápido. E eu falei, caraca, agora eu vou acelerar, faltam 10, é o máximo, a dor vindo, aquela vontade de parar. Mas eu falei, eu não vou cometer o mesmo erro de vacilar e de perder repetições preciosas. Então, sprintei e na dor finalzinha lá deu pra baixar o tempo bem. Pô, bem demais, fechou o WOD, né? Então, não só fechou foi quase 4 minutos aí sobrando no time cap. Comparado com o passado, foi mais de 4 minutos. Então, dicas pro burpee. Você fez trazendo uma perna de cada vez, né? Agora é permitido. Sim. Trouxe uma perna. Quer mostrar aí, ó? Posso mostrar aqui pra vocês. Trazia uma perna, fazia um burpee, trazia uma perna, depois a outra, pulava na caixa, né? E aí, vamos dizer que eu tenho que descer pra cá, né? Então, pulei na caixa e aí na hora de descer, eu descia no step, porque eu acho que é uma hora que eu respirava ali. E aí depois já descia no burpee de novo e fazia nesse flow, nesse ritmo. Eu fiz algumas step, outras não. Sei lá, eu me atrapalho um pouco no step e eu acho que, por mais que ele dê uma poupada, eu acho que eu sou muito lento. Então eu fiz uma perna de cada vez, outras eu trouxe as duas de uma vez só. E na hora de pular na caixa, qual que é a parada? Você tem que decolar com os 2 pés ao mesmo tempo. A aterrissagem não precisa ser em cima da caixa com os 2 pés ao mesmo tempo, mas a decolagem precisa. Então isso é uma parada. E na hora de pular eu já pulava meio de lado. Ou seja, eu já pulava meio que assim, de lado, que aí na hora de descer eu já estava na meia volta, né? Então eu desci aqui, bum, bum. Cuidado que se você apoiar a mão no joelho, no snatch ou na caixa, dá no rap.
Então se você for fazer um snatch e apoiar a mão na coxa, no rep. Se você pular na caixa, aí eu já desci aqui. Na verdade, tem que dar uma conferida no box jump se é no rep. Antigamente era no rep. É no rep. Continua sendo, né? Se você botar a mão na caixa... Continua sendo. Isso. Então é isso, dicas do burpee, dicas do snatch, Uma quebras, coisa- estratégias. Então, se você tiver a oportunidade, escreve aí as parciais que você acredita que vai, quanto tempo você quer atingir, quebra aí, e aí eu coloquei isso no chão para eu saber se eu estava indo mais rápido ou mais devagar, se eu podia descansar ou se não dava para descansar. Uma última coisa que eu acho bem importante, que foi uma dica que você me deu, inclusive, quando eu cheguei lá no box, é que, cara, depois que você termina o round, que você faz 30 dumbbell snatch, você tá praticamente na metade do treino. Você não faltam só 2 para acabar, né? Então... Parece assim, que são 5 rounds, aí você termina o terceiro, você acha que já passou da metade, mas na verdade ainda você não passou da metade não, porque em número de repetições e de tempo, Sim. de burpee você passou, mas do snatch você fez 60, ainda faltam 90. Então Exato. quando você termina um round de 30 snatches, ainda faltam 90 snatches, ou seja, faltam 3 vezes mais snatch. Sim. Então tem que ficar ligado, porque parece que o odd está acabando, Mas é só mas um ainda, fake. mas assim. ainda tem muita coisa pra vir. Exatamente, ó, minha parcial. Eu terminei os 15 burpees depois de 30 snatches em 7 minutos e 29. E eu fui terminar os próximos 2 rounds em 16:02. Ou seja, eu tava menos da metade ainda quando eu terminei os 15 burpees do terceiro round. Essa dica foi muito boa. Muito boa pra controlar. Porque às vezes a gente terminou de 30, caraca, tá acabando, só faltam mais 2 rounds. Só que esses 2 rounds são os maiores rounds de todos. Exato. Então, é isso. Eu acho que isso aí... Acho que falamos tudo, velho. É isso. Deixa eu pensar aqui numa Então, coisinha. É isso aí, galera. Bom treino pra vocês. Arrocha. Bom odd. Come on! Ih!